Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público ainda presente, sejam sempre bem-vindos a essa casa, Guarda Municipal, internautas, secretários, diretores. Eu quero começar meu discurso, você tentar ser mais objetivo, né? Sempre um treinamento, né? A gente usar a oratória é um desafio também, né? A gente precisa treinar. Então, quero ganhar o meu tempo aqui, dos 15 minutos, como disse bem o vereador Edu, às vezes é pouco tempo, né? A gente precisa falar bem dos assuntos. Então, eu vou tentar falar de todos os assuntos que aconteceram nessa semana. Eu acho que a gente tem um dever muito importante quando a gente fala de educação, não é? Então, eu vou pautar o meu discurso hoje nesses dois pontos, a educação e a violência. E a gente pensar na violência como talvez a falta da educação, não é? Quero chegar na conclusão do meu discurso. E para isso eu quero iniciar dando os parabéns na semana passada. Hoje foi votada uma moção dos blocos que manifestaram a sua alegria, não é, durante o Carnaval. E aí eu quero fazer algumas ressalvas que são importantes. Ficou muito claro, no meu modo de entender, a organização dos blocos quando eu recebi o primeiro recado, eu acho que na sexta-noite ou no sábado pela manhã. Para quem acompanhou na cidade, durante o período da sexta-noite, a sexta de Carnaval, a gente viu uma movimentação na internet de um possível encontro organizado pelas redes sociais, e aí nos chamou a atenção, não é? Esse encontro organizado pelas redes sociais, pelo histórico que a gente tem acompanhado, pode não ter um fruto positivo. E rapidamente os blocos se organizaram, soltaram uma nota e ali ficou claro que a organização não previa aquele tipo de situação, que a organização estava preocupada com qualquer tipo de manifestação de violência. Os meus filhos participaram, eu acho que no domingo e na terça, e eu estive presente, para verificar, não é, até que ponto a gente, como família, como pai, a gente tem a segurança de que eles vão participar. Então, o que eu quero deixar claro é que ficou evidente que é necessário uma parceria melhor. Não é? A gente viu, infelizmente, alguns casos de vandalismo, de sujeira, mas isso não é uma particularidade nossa aqui do centro da cidade. Não é? E aí, a partir daí, eu quero falar também dos pontos positivos. Muitas vezes, se a gente cai na tentação da mesmice, as pessoas param de nos ouvir. Se a gente só fala um lado de uma cor, a outra cor muitas vezes te despreza. Então, aqui quero publicamente deixar bem claro que foi um ato muito importante o Poder Executivo dar um passo atrás e suspender a tramitação da questão do projeto do regime estatutário. Eu fui convidado e disse bem, eu acho que na quinta-feira, no ano passado, quando a gente entregou as honrarias, eu disse muito claro ao senhor prefeito, falei assim, olha, fiquei muito feliz pelo convite, mas eu quero saber quem são as pessoas que vão participar da comissão. O Edson acho que estava junto também, não é? Eu acho que é justo o que aconteceu com a intervenção ali do Ministério Público. Então, é um ato de muita hombridade, é necessário repensar o regime estatutário. Tem um único objetivo o regime estatutário, que seja bom para o funcionário público. Simples assim. Então, eu fui convidado, eu não sou funcionário público, aceito o convite, né, dessa casa, assim como da prefeitura, mas também aceito sem nenhum problema se os próprios funcionários públicos decidirem que a minha presença ali, de repente, não possa agregar alguma coisa, não é? Então, até aqui a minha manifestação. Quero também me manifestar, falando da festa da uva. O ofício lido hoje no início da nossa sessão, ele é muito claro, ele é muito providente, não é? É providencial que se olhe com outros olhos, porque infelizmente o resultado foi ruim. O que eu enxergo como resultado ruim se a gente pensar numa ação prática? Pontos positivos e pontos negativos, eu acho que traduz, não é? Ponto negativo que eu enxerguei na festa, não só o meu ver ali, mas as pessoas que estavam ali trabalhando, que as pessoas que estavam envolvidas diretamente. Então, custo muito alto do estacionamento fora, custo muito alto lá da praça da alimentação, dos brinquedos, uma dificuldade muito grande dos comerciantes que alugaram as barracas de superar uma tensão. Eu recebi uma reclamação, porque eu fui testemunha aqui, está aqui o Felipe, ele é prova disso, a gente tentou em alguns momentos, não é, prover uma manifestação de algumas pessoas na cidade para visitar a festa. O Felipe me ajudou muito, assim, sou testemunha da tentativa de melhorar a festa. Mas também me chegou uma reclamação que, infelizmente, algumas pessoas não agiram da mesma maneira. Da própria secretaria, algumas vezes, da prefeitura. Quando um viniticultor se coloca ali
coloca uma barraca e pede uma ajuda para que, de repente, ali o local que ele está trabalhando esteja mais limpo, isso precisa ser atendido, essa reclamação. Não é? A base da reclamação do cliente, ela diz o seguinte: o cliente, quando ele reclama, é porque alguma coisa não está funcionando. Então, é necessário a gente repensar essa tratativa, como que a gente está enxergando o executivo de um lado, a população do outro, e isso vai criar uma outra violência que a gente está enxergando. Nós estamos presenciando, não é? É claro, nas redes sociais, no dia a dia, né, uma construção talvez incorreta do que aquele que não pensa como eu, ele já está, é o pressuposto que ele está errado. É nossa obrigação refazer isso. Então, o que eu enxergo de ponto positivo da festa? O resgate da festa. Não é? Muito foi falado que a gente ficou sem a festa da uva. É importante a festa da uva da cidade. Mas quando a gente coloca no papel, eu falei, né, na outra semana, o benefício sobre o custo. Que custo que a gente está tendo no final da festa? Que custo a gente está tendo de ter proporcionado para a população de Vinhedo tudo aquilo que foi o final da festa ontem, não é? Acompanhamos na rede social, é triste. A gente estava conversando um pouquinho antes da sessão, o sentimento que eu tenho é de tristeza. Não é? Então, a sugestão, eu já ouvi isso da secretaria, então, Felipe, eu já ouvi isso de vocês, mas eu acho que tem que sair para a prática, não é? Tem que ter uma ação prática. O benchmarking, por exemplo, não é? Aquele ponto positivo de uma empresa que faz uma coisa boa trazer para Vinhedo. Quais são as empresas que fazem festas? Não é? Se não me falha a memória, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi até o secretário de esporte que comentou das festas de São Roque, das festas de Valinhos, num post. Não é? A gente falou disso na rede social. Está aqui tão próximo, a gente buscar o que tem de positivo, porque lá tem. Eu venho de São Roque, minha família é de lá. Minha família produzia vinho lá. Também tem dificuldade, não é tudo mil maravilhas. Mas a gente não pode não enfrentar os problemas. Então, a minha sugestão é que seja urgentemente divulgado um calendário, um planejamento das festas da cidade, fazer essa parceria com as entidades. Foi bem citado aqui, não me recordo agora qual vereador que disse, mas resgatar, a festa da nação está indo bem, a festa dos meninos lá do motociclismo está indo bem, a festa de Japão está indo bem. A gente unir forças para que a festa da uva seja algo a mais que traga o famoso turismo para a cidade, não é? Eu vejo o empenho, vou citar aqui, fazer um elogio, a família Ferragutti. A família Ferragutti, eu percebi que foi uma das salvações da festa. Porque as pessoas que conseguiam ir na festa e de repente davam uma passadinha ali, logo, né, via as parreiras, via a produção do suco ali, a pessoa saiu da cidade com um ponto positivo. Não é? Mas sabemos também, eu não sou especialista nisso, mas o pessoal de marketing sabe disso. Quanto custa para você conseguir o elogio? E quanto custa para você reverter um ponto negativo? Não é? Então fica a sugestão para que urgentemente a gente trate o calendário municipal, não é? Resgatar o calendário municipal. Fazer Não tem mágica, eu só acho a única saída ainda é o diálogo. Foi falado nessa casa das preocupações, etc, etc. Então, eu me coloco à disposição e eu acredito que está mais do que na hora. Porque o assunto que eu quero completar é a questão da violência. Então, a semana passada, nós começamos a pensar um pouquinho da campanha da Fraternidade, 2018. Ela fala um pouquinho sobre fraternidade e violência, não é? E a violência, ela tem uma visão que talvez a gente possa achar que ela está distante. E aí eu faço uma pergunta. Imagina se tivesse tido mais ainda do que teve de violência no final da festa. Não que foi menos grave, não é? Para quem se sentiu ali acuado, maltratado, aprisionado, humilhado muitas vezes. Eu fui testemunha, porque a gente estava lá na abertura da festa. Não é? Então você dá um desconto. Eu falei isso na segunda, logo depois. Poxa vida, não está funcionando uma lâmpada, vamos esperar o final da festa. Como que a gente vence esse tipo de violência? Então, a campanha da Fraternidade, ela nos ajuda. E aí a minha sugestão é para que a gente pense 3 pontos nesse planejamento. Se a gente conseguir mudar essa história de que o país só começa depois do carnaval, mas como ainda a gente tem esse vício, que daqui para frente seja colocado em prática. Por exemplo, onde é o alcance da violência na nossa realidade? Nas nossas escolas, na nossa sociedade. Qual do tipo de violência? Seja uma violência mais grave, que aí o poder policial ele tem essa necessidade como premissa básica, né, de cuidar e evitar, prevenir, a prevenção como ponto principal da força policial, mas mais do que isso, o quanto que a gente está entrando nas escolas,
O trabalho, talvez, da criança e do adolescente, será que não está isolado? Não é? Como que as igrejas estão trabalhando? Como que a educação tem se manifestado? Quanto que a gente tem ouvido as professoras? Esse assunto é mais do que urgente. Eu acredito que a gente precisa, rapidamente, retomar as rédeas da cidade de Vinhedo. E aí, com ação prática. Outro caminho, valorizar a família e a escola como espaço de convivência fraterna, de educação para a paz e testemunho do amor e do perdão. Eu me senti um pouco assustado nesse final de semana, porque eu me manifestei, eu acho que desde quarta-feira, sobre esse tema, né, de falar da violência, e aí eu fiquei assustado, porque algumas pessoas ficaram incomodadas. Porque a gente está numa cultura de que a violência só vai ser corrigida através da violência. Olha que ponto que a gente está chegando. Ou a gente dá exemplo e a gente retoma com ações práticas de caridade, de honestidade, de ouvir o outro, mesmo que o outro não pense igual a você. Eu sei que é um exercício tão difícil, mas mais uma sugestão. Identificar e acompanhar, reivindicar políticas públicas de superação da desigualdade social e da violência. Qual é o nosso planejamento como cidade de Vinhedo para a gente evitar todo tipo de situação? Eu acho que desde o início do ano os jornais vêm se manifestado, vêm trazido, infelizmente, notícias, boas notícias, no sentido de que a polícia fez a captura, não é, de traficantes aqui na cidade. Mas notícias preocupantes quando a gente enxerga que esses traficantes têm um alvo muito claro, que são os jovens. Na questão do carnaval ficou evidente. Os meus meninos, eu consegui convencê-los a ficar só até 6, 7 da noite. Porque eles são pequenos, inclusive. Né? E aí eu faço a minha culpa. Então, lavei as minhas mãos. 7 horas eu fui embora e tudo bem. E o resto da noite? Como que a gente está tratando isso? É questão do poder público. Tem que ter política pública clara. Então, a minha sugestão é que a gente busque ações concretas. Uma sugestão prática. Existe um projeto, vou ler o nome para não cometer nenhuma, chama Descarte Legal. Então você envolve todos os jovens da cidade, você pega ali de 15 a 18 anos, você pode envolver os jovens que estão saindo do antigo colegial, os jovens que estão buscando ensino técnico, os jovens que estão ali fazendo o trabalho na antiga guardinha, não é? Os jovens do amanhã, etc, etc. O descarte legal é muito simples. Você treina essa molecada, você coloca esses jovens, a prefeitura faz o meio de campo, leva os jovens até grandes empresas que produzem muito resíduo e você treina esses meninos para cuidar do meio ambiente. Imagina o reflexo que você vai ter para a própria cidade. Você sai ali com um jovem preparado, você sai com um jovem interessado e mais do que tudo isso, você vai evitar do que a própria violência do mundo moderno aí evite com que ele se perca no mau caminho. Quer um outro exemplo? Projetos de cidadania e meio ambiente. Projetos para valorizar, de repente, o trabalho dos jovens. O quanto custa para a cidade a gente investir em, de repente, mais ações, como o teatro é feito, né, como a Secretaria da Cultura faz a questão do Festevi, de repente a gente participar de outros festivais. O secretário Adriano, ano passado, fez lá alguns eventos com parcerias de videogame, etc. Por que não a gente pensar num projeto durante o ano todo? Para quem é saudosista, e eu sou sempre favorável para a gente olhar o passado por 2 motivos. O que é bom a gente refazer e o que é ruim não fazer mais. Então eu lembro aqui do seu Sene, a gente chamava de Tiene, né? E ali no Ociense, hoje onde é o clube, tinha um campão lá. O meu sonho era jogar bola lá no Tiene, por um simples motivo. Tinha alguém que me dava atenção. Eu nunca fui bom, não. Mas tinha alguém que olhava para o jovem, para a criança, de uma maneira diferente. Então é isso que a gente tem que resgatar na cidade. Ou a gente retoma e pensa a educação como educação séria, valorizar o professor. Ou, infelizmente, a violência vai tomar as nossas casas. Uma boa noite, uma boa semana. Fiquem com Deus.